Salvete, discípuli! Olá, pessoal. Na aula de hoje nós vamos continuar com a lição 18. Na aula passada nós fizemos da frase 1 até a frase 3. E hoje, portanto, nós iremos do número 4 até o 7. Então, aqui no número 4, nós vamos ter o uso do pretérito imperfeito da voz passiva do indicativo, e aqui também pretérito imperfeito. Nós sabemos isso pela desinência modo temporal ba. Então, vou utilizar aqui presente, né? Então, nós estamos aqui, indicativo passivo, certo? Então, no presente, nós vamos ter, né, vou utilizar o verbo amar. Então, amor, amaris, amator, etc. Né? Lembrando que é ris, tur, mur, mini, untur. Essas são nossas desinências número pessoais. Né? Voz passiva sintética, ris, tur, mur, mini, untur. Coloquei aqui apenas as 3 primeiras pessoas. Depois, como vai aparecer aqui, nós vamos ter o pretérito imperfeito. E aí, nós teremos a adição de uma desinência modo temporal, que é o ba. Então, amabar, amabaris, amabatur, etc. Certo? Vou colocar etc. aqui também. É o que apareceu aqui. E mais adiante, nós vamos ter, ainda na aula de hoje veremos, o futuro imperfeito. Que na voz ativa nós temos bo para primeira e segunda conjugação. Nós estamos só na primeira conjugação, bo bis bit, bimus bitis bunt, correto? Então vejam aqui, na pretérito imperfeito eu tenho bo bis bit, bimus bitis bunt. Agora, com a utilização dessas desinências número pessoais próprias da voz passiva sintética, nós vamos ter bor, beris, bitur, etc. Então, amabor, amaberis, amabitur, amabimur, amabini, amabuntur. Ou seja, seguindo as terminações. Então, depois do tur, eu vou ter mur, nini, untur. Pois bem, vamos então para a tradução. Sempre a leitura primeiro. Semper amicus a me adiuvabatur. Semper amici a me adiuvabantur. Então aqui nós temos o pretérito imperfeito. Aqui é a terceira pessoa do singular. Ele, era ajudado. E aqui é a terceira pessoa do plural. Elas eram ajudados. Então o meu sujeito é amigo. Sempre o amigo era ajudado por mim. E aqui nós temos no plural. Então, sempre os amigos eram ajudados por mim. Então, nós já vimos na aula passada, a me, agente da passiva. Número 5. Statin amicus a me adiuvabitur. Statin amici a me adiuvabuntur. Então, aqui nós vamos ter o seguinte: o futuro imperfeito do indicativo, do indicativo passivo, na terceira pessoa do singular, bitur, e na terceira pessoa do plural, buntur. Statin é logo, em seguida ou imediatamente. Então, logo, o amigo será ajudado por mim. Então, aqui é muito importante também, né, pessoal, como eu traduzo em língua portuguesa. Então, amor, amaris, ou seja, eu sou amado, tu és amado, ele é amado. O pretérito imperfeito, então, amabar, amabaris, fica eu era amado, tu eras amado, ele era amado. E o futuro imperfeito, serei. Então, eu serei amado, tu serás amado, ele será amado, etc. Por isso aqui, será ajudado. E, em seguida, logo, o amigo será ajudado por mim. Em seguida,
os alunos, perdão, os amigos serão ajudados por mim. Número 6. Paulus amico. A quo adiuvabor, amicus Paulo. A me adiuvaberis, ut semper adiuvabaris. Bem, aqui eu tenho Paulus, que é o nominativo, e aqui eu tenho amico dativo, ou seja, Paulo ao amigo. Paulo diz para ao amigo. Paulo ao amigo. Adiuvabor é eu serei ajudado. E aqui nós já vimos na aula passada essa interrogação. A quo? Por quem? Por quem, que é a preposição a ab, mais o pronome interrogativo quo no ablativo masculino singular. Por quem serei ajudado? O amigo a Paulo. Agora inverte. Antes era Paulo ao amigo e agora é o amigo falando a Paulo. Tu serás ajudado por mim, como sempre eras ajudado. Então veja que aqui o ba é de pretérito imperfeito da voz passiva, indicativo, e aqui beris é o futuro imperfeito também do indicativo passivo. Tudo bem, pessoal? Então, o amigo ao Paulo. Tu serás ajudado por mim, como sempre eras ajudado. E, finalmente, número 7, nós vamos ter a magistro vituperabimur, dum seduli eratis laudabamini. Então, eratis também é um verbo. Si seduli eritis laudabimini. Então, vamos lá. Aqui nós temos bimur, então, vitupero, chamar a atenção, censurar, repreender. Então, posso colocar aqui repreender. Nós seremos repreendidos por quem? Pelo professor. Quando, aqui, pretérito imperfeito do verbo ser estar, na segunda pessoa do plural, então, quando vós éreis diligentes, ou também eu posso traduzir quando vocês eram diligentes, vós éreis elogiados. Vocês eram elogiados. Se fordes, nós não falamos em língua portuguesa se sereis. Não, nós falamos se fordes. É aqui o futuro imperfeito no latim, só que na língua portuguesa nós jogamos para o futuro do subjuntivo. Se fordes, se vós fordes diligentes, ou se vocês forem diligentes, vós sereis elogiados. Vocês serão elogiados. Bem, pessoal, é isso por hoje. Busquem praticar esses tempos verbais. Nós vimos aqui na aula na última aula e nessa aula o indicativo passivo dos tempos do infectum, a saber, presente, pretérito imperfeito e futuro imperfeito. Esses verbos, a voz passiva desses verbos, ela é sintética, ou seja, nós temos a voz passiva em apenas uma palavra. Em língua portuguesa é analítica, certo? Eu falo amor no latim, mas no português eu vou falar eu sou amado. Ou no latim eu falo amabar. No português, eu era amado. Ou eu vou falar, utilizando agora o futuro imperfeito, amabor. E no português, nós falaremos eu serei amado. Mais para frente, nós vamos ver a voz passiva dos tempos do perfectum, ou seja, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro perfeito, que aí sim também terão uma formação analítica, ou seja, utilizando mais de uma palavra, como na língua portuguesa. Nós vamos ter o verbo ser estar, mais o verbo principal aqui, né, no latim, no particípio passado. Então, muito obrigado, pessoal, bons estudos e até a próxima aula, na qual nós vamos iniciar
o estudo, a tradução do texto desse capítulo 18, De Bello Domestico Galorum. Até mais.